Nessa semana, uma exposição que seria exibida no Museu de Arte do Rio Mar foi vetada pela prefeitura da cidade. A acusação é que os quadros seriam impróprios por conter referências a símbolos religiosos, a pedofilia e a zoofilia. 270 obras de 85 artistas brasileiros foram censuradas, proibidas. Sem consultar a opinião pública, o prefeito decidiu. Aqui no Rio, a gente não quer essa exposição. Saiu no jornal que ia ser no mar. Só se for no fundo do mar. Porque no Museu de Arte do Rio, não. A exposição se chama Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. As obras tratam de questões de gênero sexual e diferenças. São assinadas por artistas como Cândido Portinari, Lígia Clark, Yuri Firmeza e Adriana Varejão. Eu sou a favor que as exposições tenham sinalização para alertar o público sobre o conteúdo e orientação etária. Mas proibir que a exposição aconteça é um ato de censura, eu acho, inaceitável e perigoso para a sociedade como um todo. Essa mesma exposição, antes de ser censurada no Rio, foi cancelada em Porto Alegre. Protestos acusaram blasfêmia contra símbolos religiosos. Quem está com a razão? A Constituição, a lei suprema do Brasil, que esta semana completou 29 anos, determina: liberdade de expressão é um direito fundamental na Constituição de 88, como é em quase todas as constituições do mundo. É justamente porque ela é uma forma de permitir que o cidadão ele tenha opinião própria e expresse essa opinião sem que o Estado determine o que ele pode ou não achar. Existe algum limite para a liberdade de expressão? O limite tem que ser aquilo que é vedado objetivamente pela lei. Quer dizer, não é aceitável fazer uma exposição de arte que envolva infligir sofrimento deliberado a um animal, porque isso é vedado pela nossa ordem jurídica, pela nossa Constituição. Não é vedado fazer uma exposição de arte em que uma criança seja vítima de abuso sexual na frente dos outros. Isso é vedado pela nossa Constituição. A imagem de uma menina tocando o pé do artista Wagner Schwartz, que se apresentou nu durante uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo, gerou protestos e agressões. A menina estava acompanhada pela mãe, que é cenógrafa, e na porta da sala tinha um aviso sobre cenas de nudez. O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, diante desta imagem? O artigo 227 da Constituição diz expressamente que é um direito fundamental da criança o acesso à cultura. Verifica-se que, acompanhada por uma mãe que é do meio artístico e o próprio estabelecimento que recebeu aquela obra estabeleceu parâmetros de restrição e necessidade de acompanhamento, que não há nenhum indício de que houve uma vulnerabilidade à integralidade dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. A placa indicativa de uma eventual restrição ou de uma descrição do conceito da obra é uma orientação que o pai vai considerar para iniciar a criança na obra ou não. Essa exposição não fere o ECA. Todo mundo é livre para não apenas não ir, mas não levar os filhos e criticar quem vai e quem leva. A questão é saber se eu posso impor aos outros essa minha visão de mundo. Então, uma família que queira, por razão religiosa, moral, convicção pessoal, qualquer razão, queira não naturalizar a nudez, tem todo o direito, inclusive, de criticar quem faça. A questão é, uma família que queira tratar a nudez de forma naturalizada, sem que haja um conteúdo sexual, uma interação sexual com a criança, porque isso, evidentemente, é vedado, essa família também deve ter o direito de fazer essa escolha. A gente pode achar errado, pode criticar, mas não deve querer impor aos outros o que a gente acha certo. Durante séculos, grandes artistas retrataram a nudez. Michelangelo, Mondigiani, Velázquez, Botero, Miró, Tarsila do Amaral. Esta semana, o prestigiado Museu d'Orsay, em Paris, relançou uma campanha feita há 2 anos. Tragam seus filhos para ver gente nua. O museu informou que a campanha é para compreender melhor as reações das crianças diante de obras de arte. E, claro, motivar as crianças a irem ao museu. Existe uma diferença aguda entre aquilo que é erótico e aquilo que é artístico, o nu artístico. E quanto ao uso artístico de símbolos religiosos?
Um dos mais conceituados artistas plásticos do Brasil, Vic Muniz, diz que graças à arte sacra, os fiéis podem formar uma imagem daquilo em que acreditam, a imagem do divino. Para Vic Muniz, sem a arte... A gente ia poder acreditar numa entidade divina, mas a gente não ia ter como se comunicar isso de uma forma adequada. Este quadro seria exibido na exposição que foi proibida no Museu de Arte do Rio. A obra se chama Cruzando Jesus Cristo com Deusa Shiva. Shiva, na verdade, é um deus. É uma das divindades supremas do hinduísmo. Ao jornal Gaúcho Zero Hora, o autor Fernando Baril explicou: aquilo não é Jesus, é uma pintura. É minha cabeça, ponto. Me sinto à vontade para pintar o que quiser. Diante da lei, essa pintura não representa vilipêndio religioso. Ela não fere o direito de crença. Proibir o que seja polêmico é o oposto da liberdade de expressão, da liberdade artística, da liberdade de informação. A arte, a expressão, por definição, sempre trataram de temas polêmicos, desconfortáveis, desagradáveis, até repugnantes para algumas pessoas. Portanto, proibir porque não se gosta do conteúdo é a censura artística, ideológica, política que a Constituição veda taxativamente, com muita ênfase. O Estado não tem que ser o censor para dizer o que tem ou não valor artístico.